A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao canal O Caminho Eficaz, aqui no nosso quadro Ansiolítico da Fé, onde nós oramos, onde tem uma palavra de Deus para o seu coração, e eu creio que hoje não será diferente. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você achar que essa palavra falou com você, deixa o seu like, envia para pessoas que estão precisando de uma palavra. Às vezes acontece de a gente ouvir uma palavra e não ser para a gente, mas a gente lembrar de alguém que precisa ouvir. Compartilhe com essa pessoa que está precisando ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler aqui para você em João 8, a partir do versículo 1, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? Isso dizem eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus inclinou-se e escrevia com o dedo na terra. Só um momentinho, deixa eu descer aqui. E como insistiam perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando, inclinou-se e escrevia na terra. Porém, ouvindo isso, aqueles acusadores pesou a consciência, e saíram um a um. E começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais, disse à mulher: Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Amém? Essa história bíblica é algo que chama muita atenção, principalmente quando a gente traz ela para o contexto atual. Há, 15, 16 anos, 20 anos atrás, a gente não via a palavra cancelamento como forma de cancelar as pessoas, né? De excluir as pessoas. É claro que já tinha isso, mas não tão aflorado quanto é hoje. E que muitas vezes eu observo é que muitos daqueles que estão acusando, muitas das vezes têm pecados piores do que o acusador. E essa mulher aqui, segundo a lei de Moisés, ela deveria morrer apedrejada, porque ela foi pega num ato de adultério, ou seja, ela era casada, né? E pegaram ela num ato de adultério com outro homem que não era o seu marido. Que aqueles homens conhecidos da lei, cheios de si, né? E estavam querendo muito pegar Jesus em uma cilada para condená-lo, para cancelá-lo, se a gente usar o palavreado de hoje. Foram até Jesus e levaram essa mulher e falaram: olha, essa mulher foi pega no ato de adultério. Moisés diz que ela tem que morrer apedrejada. E você, o que é que você diz? E Jesus, ele muito sábio, como sempre. Jesus é Deus, é maravilhoso, é a sabedoria. Ele se inclina, escreve na areia e ele fala: olha, se alguém aqui não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Isso destruiu um argumento que aqueles fariseus, aqueles escribas tinham, de que eles eram semideus.
e que aquela mulher era um cachorro, era uma qualquer. Jesus igualou um ao outro ali. Ou seja, você está acusando ela por conta do adultério, mas vocês são hipócritas. Jesus não falou isso, não está escrito isso na Bíblia, mas a gente conhecendo como eram os fariseus e conhecendo a história dessa mulher aqui nesse capítulo, a gente vê que o Senhor os igualou. Ela é pecadora, mas você também é. Então, muitas das vezes eu vejo pessoas, né, que vão à igreja, que tem pastores que são acusadores mesmo, que não estão ali para pastorear, estão ali para acusar, para apontar o dedo, para dizer que ele tem uma santidade a mais e você a menos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que Jesus, ele não olha assim para você. Ele não olha para você e olha que ele é o único que poderia olhar para você e te julgar, porque ele não tem pecado. Ele foi 100% homem, 100% Deus aqui na terra. Ele era o único que podia olhar para alguém e acusar e apontar. Mas por ele ser um Deus misericordioso e santo, ele jamais faria uma coisa dessa. E nós, como os homens falhos, pecadores, infiéis, muitas das vezes queremos apontar o erro do nosso próximo. Mas eu quero falar para você que eu não sei, talvez você esteja em uma prática de um pecado. Existem várias formas e meios de uma pessoa pecar. E talvez você está lutando contra isso. Você não quer fazer, mas aquilo é mais forte que você acaba fazendo. E talvez está sendo julgado pela sua família, pelas pessoas da igreja. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus, ele não olha para você como o homem vê. E em nenhum momento eu estou passando o pano aqui dizendo, pode continuar pecando, Deus é misericordioso, ele não vai te condenar, não é isso. O que ele falou para essa mulher aqui, bem no finalzinho do versículo? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Quando ele estava falando isso para essa mulher, ele não estava falando, mulher, nunca mais você comete nenhum tipo de pecado. Mas ele estava direcionado mais ao pecado que ela foi pega ali, que era o de adultério. É claro que a gente, como ser humano, vai errar, vai pecar. Nós somos falhos. Eu não estou dizendo aqui para você, continua, Jesus te entende. Não, muito pelo contrário. Mas eu quero dizer para você que ele olha para você com um olhar de amor e não com um olhar de acusação. E ele quer tirar você dessa vida e te dar uma vida nova. Talvez é uma pessoa que é viciada, não sei, em drogas, é viciada em bebida alcoólica, é viciada em pornografia. Eu não sei, talvez é um ato de adultério que você está cometendo. E essa palavra não chegou para você em vão. Deus, ele quer te ajudar. Ele quer te livrar dos seus acusadores, dos hipócritas que apontam um dedo, mas tem 3 virado para eles. Como Deus fez com essa mulher, que agiu com tanto amor, com tanta sabedoria, ele também quer fazer na sua vida, ele quer te defender daqueles que te acusam, ele quer te levantar e completar a obra dele na sua vida. Não importa o que você fez, talvez você já não pratica mais tal pecado, mas isso te corrói porque você fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de cometer tal ato, de fazer tal coisa? Talvez é a culpa que corrói você por dentro. Deus já te perdoou. Talvez se foi um pecado contra alguém, talvez essa pessoa já te perdoou, mas você não se perdoa. Não seja um fariseu, não tenha um fariseu dentro de você, um hipócrita dentro de você. Deus, ele quer tirar essa ferida do seu coração, essa ferida de amargura, de tristeza, que não deixa você avançar. Quando você está indo bem, aquilo vem na sua mente e te acusa como se você não merecesse crescer, não merecesse ir além daquilo que você está. Mas eu quero dizer para você que para isso o Filho do Homem veio, para perdoar pecado. Ele te ama, ele não quer ver você nessa situação. Essa mulher aqui, para ela era o fim.
Nunca que ninguém ia imaginar, porque todos ali estavam de acordo com a lei de Moisés. Ela, quando foi pega, ela falou: eu vou morrer. Para mim acabou. Mas tinha uma esperança. E a esperança dela se chamava Jesus Cristo. E é a mesma esperança que você tem hoje. Jesus é a sua esperança. Jesus é a porta de escape. Jesus é aquele que pode restaurar a sua vida, a sua família, sem apontar o dedo para você, te acusando, te diminuindo. Ele é o único que pode te ajudar. Faça como essa mulher, que ela viu em Jesus a sua saída. Veja em Jesus a sua saída. Deus, ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. E parece que é uma força de expressão, né? Uma figura de linguagem. Ah, já ouvi tanto que Deus tem coisas grandes. Mas ele tem mesmo. Se você for ler a palavra do Senhor, você vê que são promessas grandiosas para aqueles que crerem, para aqueles que vivem fiel em retidão a Ele. Deixa Deus curar suas feridas. Deixa Deus apagar o seu passado dentro de você. Eu não estou falando que Deus vai colocar uma amnésia na sua cabeça, mas Ele vai curar a ferida. Porque talvez quando você lembra de algo que você fez, isso te dói por dentro, porque você se arrependeu. Só sente isso quem se arrependeu de verdade. Então eu quero dizer para você, deixa Deus curar a ferida do seu coração. Aquilo que tem te incomodado. Porque talvez a gente fala, meu Deus, mas às vezes a gente tem até medo de cair no próprio pecado de novo. Mas se você crê, hoje essa palavra chegou para você, para dizer, não temas. Eu vou te livrar dos seus acusadores, eu vou te livrar de você mesmo. Porque às vezes nós temos que nos livrar de nós mesmos, das nossas atitudes. Eu sempre costumo falar, quando eu prego na igreja, eu sempre costumo falar, existe apenas uma pessoa que pode impedir algo de Deus na sua vida. Não é que Deus não consiga fazer nada. Para Deus nada é impossível. Só que tem coisas que tem que andar de acordo. Tem coisas que eu tenho que chamar para minha vida, com atitudes. E só uma pessoa pode atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Você mesmo. Nem o diabo pode. Porque uma ordem, basta uma ordem, uma palavra do Senhor, e ele tem que bater em retirada. Só você pode impedir, porque Deus, ele não vai arrombar a porta do seu coração e vai falar, vou fazer e acabou. Não. Existem coisas, existem bênçãos que vêm conforme a obediência. Conforme você anda na palavra de Deus. Ou você acha, vou dar um exemplo bem simples aqui. Você acha que Deus, ele vai derramar o poder dele, um dom espiritual em cima de uma pessoa que está com a vida pecaminosa e não está disposta a arrepender? Não tem como. O Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Só que Deus está falando com você que ele quer te salvar. Ele é um Deus de misericórdia. Então só você mesmo pode dizer não para a obra que o Senhor tem na sua vida, que é grande. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já pediu perdão a Deus? Já pediu perdão à pessoa se foi um ato contra alguém? Se não foi um ato contra alguém, você já pediu perdão a Deus? Agora se perdoa. Se perdoa. Peça a Deus todo dia. Nem que se for essa palavra, Senhor, me ajuda a me perdoar. Amém. Mas peça. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, ele encontra. O que bate, a porta se abre. Nós insistimos tanto com coisas banais. Por que nós não insistimos para receber uma libertação do Senhor? Porque isso é uma libertação que precisa ser gerada dentro de nós. E o inimigo aproveita dessa fraqueza, dessa própria acusação, e ele vai em cima também para acusar, mandando pensamentos do passado,
dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não merece. Mas não é isso que Jesus está dizendo para você nesta noite. Ou se você está ouvindo de manhã, nessa tarde, não é isso que Jesus está falando para você. Ele está dizendo para você: eu quero te perdoar, te sarar, curar suas feridas, apagar o seu passado, fazer você crescer em mim, realizar a obra que eu tenho na sua vida. Esse é o objetivo, é o destino do Senhor para nós. Um caminho de paz, de esperança. Você pensa que Jesus ele fica feliz quando ele vê alguém que poderia estar tão longe e está caído, prostrado, sendo acusado por Satanás? Não, ele tem prazer de levantar o caído e colocar no caminho da salvação, para que ele vá muito bem. E é assim que Deus ele quer fazer na sua vida. Creia, Deus ele tem uma obra na sua vida. E não é força de expressão, não é palavra repetitiva, não. Deus tem uma obra na nossa vida. Mas é preciso nós abrirmos o nosso coração. Se não confessarmos nosso pecado, temos que confessar. Pedir perdão se foi contra alguém, pedir perdão a essa pessoa. E ser sarado por Deus. E ter uma vida de paz e de prosperidade na presença dele. Prosperidade verdadeira, não sentir falta de nada. Eu não estou dizendo para você, prosperidade, você ganhar milhões, de você ficar rico. Se Deus quiser abençoar você e você se esforçar a isso, é claro que Ele dá. Mas eu estou falando de uma prosperidade que você não sente falta de nada. Não falta nada na sua casa, não falta nada na sua saúde. Não falta nada no meio da sua família. É claro que problema todo mundo tem. Mas é uma vida próspera. Porque o problema também ele é muito bem-vindo quando ele vem para nos amadurecer. Há problemas que a gente gera com a nossa própria mão, com as nossas próprias atitudes, mas há problemas que vêm, que Deus permite para fazer nós crescermos espiritualmente. Então que essa palavra, ela entre no seu coração e venha fazer morada. Jesus não está aqui para te acusar, mas está aqui para te ajudar. Você quer a ajuda do Senhor hoje? Você quer que o Senhor te cure, te salve, te tire dessa situação? Eu creio que Ele vai tirar, se assim você quiser. E desde já eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que te guie, te guarde, te livre de todo mal, te livre de você mesmo e te faça muito feliz. E que te dê a paz que excede todo entendimento. Porque a paz que excede todo entendimento, ela é independente do que está acontecendo aqui fora. Porque tem gente que muitas das vezes, até mesmo sem maldade para ganhar alma para o Senhor Jesus, fala: a partir de agora é só vitória, é só flores. Não, tem os espinhos também. Mas a paz que excede todo entendimento, não importa a situação que está aqui fora, você tem paz por dentro e calma para resolver, para passar pelo que você tem que passar. Isso parece impossível nos dias de hoje, né? Que ninguém tem calma, que todo mundo está ansioso, que ninguém tem paciência. Mas se você crê o Espírito de Deus, Ele pode fazer essa obra na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Glorioso Deus e eterno Pai que estás no céu. Senhor, queremos começar essa oração pedindo perdão dos nossos pecados. Pedindo perdão das nossas falhas, Pai, porque sim, falhamos, somos pecadores. Queremos também te agradecer pela vida. Eu quero agradecer pela vida dessa pessoa que está aí do outro lado, ouvindo essa palavra. Talvez essa pessoa se abateu. Essa pessoa não se perdoa. Essa pessoa se arrepende de um ato que ela fez. E o Senhor está aqui de braços abertos, Pai, para ajudá-la. Deus, visita a saúde dessa pessoa. A saúde mental. A saúde física. Abençoa a vida dessa pessoa espiritualmente, Pai. Tira os acusadores espirituais. Que muitas das vezes os demônios vêm, meu Pai, acusando, trazendo lembranças do passado. Espírito Santo de Deus. A Tua palavra vai dizer, deixando para trás as coisas que para trás ficaram. E vamos adiante. É isso que essa pessoa precisa, Pai. Esquecer o seu passado. E lembrar que o Senhor a perdoou. E seguir ao caminho
da vitória, da salvação, do plano, da obra que o Senhor tem na vida dela. Pai, que essa palavra venha chegar a pessoas que realmente precisam ouvir, ou que conhecem alguém que precisa ouvir, que conhece alguém que não precisa de mais um acusador, mas que precisa de uma palavra de conforto, que precisa de uma palavra de ânimo, que precisa que o Senhor levante ela ou ele, Pai. Deus, eu peço que o Senhor entre no lar dessa pessoa, dê a ela a paz que excede todo entendimento e a alegria do Senhor. E se essa família estiver em guerra, em conflito, em divisão, que o Senhor possa unir, trazer paz, amor, alegria, confiança, Pai. Se existe alguém que está me ouvindo, que está passando por problemas no seu casamento, com seus filhos, que o Senhor possa vir trazer a paz a esse lar. E que esse casal, essa mãe, esse filho venha voltar a sorrir. Venha voltar a viver em unidade, Pai. Esse é o desejo do meu coração para essa pessoa. Que ela vá muito bem debaixo da Tua graça e da Tua presença, Pai. Se ela estiver ouvindo mesmo durante a noite, que ela venha ter uma noite de sono tranquila, em paz, confiante que o Senhor já a perdoou e que o Senhor vai colocar as coisas no lugar. Deus, a pessoa está me ouvindo durante o dia, abençoa o dia dela. Joga por terra todo o mal, toda a barreira, tudo aquilo que vem para afligir, para prejudicar. Esse é o meu pedido em oração, meu Pai. E desde já eu te agradeço por tudo. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você venha cada dia mais se render ao Senhor, porque não tem outra saída. Em um mundo tão caótico que a gente vive, não tem outra esperança, não tem outra saída, a não ser Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa o seu like para que esse vídeo venha chegar a mais vida, porque o like é um tipo de divulgação. O YouTube, ele entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você sentir no seu coração, se inscreva no canal. Vai ser um prazer ter você aqui. Né? A gente coloca vídeo aqui de oração, de palavra, só coisas boas para que o Senhor venha abençoar a sua vida e a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.